Espiritualidade na Sociedade é uma poderosa série de edificação apresentada pela Assembleia dos Povos em Missão, APM. Um movimento centrado em Cristo liderado por Oli. Edification, edification, edificação, edificação, edification, edification, edificação, edificação. Oração de abertura. Yahweh, nosso Deus, viemos diante de Ti com humildade e sede de verdade. Abre nossos corações e nossas mentes enquanto mergulhamos na Tua palavra. Livra-nos da ignorância, da mentira e da confusão espiritual. Dá-nos sabedoria por Teu Espírito Santo para discernir o que é santo do que é profano, entre Ti, Yahweh, o único Deus verdadeiro, e os outros seres espirituais que o mundo confunde contigo. Conduze-nos à revelação da Tua grandeza e a uma adoração pura e fiel. Oramos em nome de Yeshua, Teu Filho unigênito, a palavra feita carne. Amém. Seres espirituais, quem é o teu Deus? Pergunta de introdução: quem é o teu Deus? Em um mundo cheio de espiritualidade confusa, curiosidade mística e tradições contraditórias, a verdadeira pergunta não é se os seres espirituais existem, mas sim quem você adora e por quê. Contexto: compreendendo o termo Elohim. Em línguas modernas como o português, o termo Deus geralmente se refere ao Criador. Mas na Bíblia hebraica, a palavra Elohim é usada de maneira muito mais ampla. Definição bíblica: Elohim designa todo ser espiritual desencarnado que habita no mundo invisível. Não é necessariamente um título de poder ou de santidade, mas uma designação de domínio. Descreve onde ele habita, não quem ele é em essência. 2. Quem são os Elohim? Vamos examinar como a Escritura usa o termo Elohim para se referir a diferentes categorias de seres espirituais. Yahweh, o Elohim não criado. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que Yahweh é Deus e que não há outro senão Ele. Salmo 82, versículo 1. Deus está na congregação dos deuses, julga no meio dos deuses, Elohim. Imagine Yahweh como o autor de um livro. Os personagens têm papel importante, mas apenas o autor existe fora da história. Somente ele é não criado. Os filhos de Deus, membros do Conselho Celestial. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Ora, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Yahweh, Gênesis, capítulo 6, versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses são seres espirituais criados, membros da Assembleia Divina de Deus. Não são humanos, mas pertencem ao domínio invisível. Analogia moderna. Como uma corte real, onde o rei está rodeado por conselheiros ou enviados, não para tomar decisões por ele, mas para cumprir sua vontade. 3. Os Espíritos. Hebraico, Livro dos Reis, capítulo 22, versículos 19 a 22. Micaías disse: Vi Yahweh assentado sobre o seu trono, e todo o exército dos céus estava em pé junto a ele. Um espírito se apresentou e disse: Eu o enganarei. Esses são seres espirituais anônimos, ainda sujeitos à autoridade divina, às vezes ativos em missões ordenadas por Deus. Ilustração: como agentes secretos, seus nomes não são conhecidos, mas sua ação é sentida. Os espíritos humanos desencarnados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 13 e 14. A mulher disse: Vejo um Deus subindo da terra,
É um homem idoso envolto num manto. Então Saul entendeu que era Samuel. Até mesmo os espíritos humanos após a morte podem ser chamados de Elohim, o que demonstra que o termo se refere a todo ser que habita o mundo espiritual e não somente às divindades. Ilustração moderna. Como usuários conectados à internet, independentemente do nível de acesso, todos estão no mesmo domínio. Assim, no mundo invisível, Elohim é qualquer ser que habita essa realidade. Demônios e outras entidades corrompidas. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram. Alguns Elohim são rebeldes, caídos e destinados ao juízo eterno. São os deuses das nações, reais, mas inferiores e perversos. Salmo 106, versículo 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Esses falsos deuses são seres espirituais, mas indignos de adoração. Por que isso é importante? Aplicação 1. Não confunda domínio com divindade. Ser espiritual não significa ser divino. Nem todo Elohim é digno de adoração. Somente Yahweh é eterno, santo, justo e soberano. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Mesmo que haja seres chamados deuses, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas. Aplicação 2. Ponha os espíritos à prova. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não se deixe enganar por experiências sobrenaturais. Discernimento é essencial. Nem todo espírito vem de Deus. Aplicação 3. Entenda a verdadeira guerra espiritual. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso não é mitologia, é a realidade bíblica. Estamos em guerra, mas Yahweh reina. Última pergunta: quem é o teu Deus? É um espírito que você conheceu numa visão, numa emoção ou numa tradição? Ou é Yahweh, o único Criador verdadeiro, Juiz e Salvador revelado em Jesus Cristo, a palavra que se fez carne? Salmo 95, versículo 3. Pois Yahweh é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Não trate o mundo espiritual como uma fantasia ou folclore. Adore somente Yahweh. Ponha os espíritos à prova. Caminhe segundo o Espírito de Cristo. Permaneça enraizado nas Escrituras. Versículo para memorizar. Salmo 86, versículo 8. Não há entre os deuses quem seja como tu, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Oração final. Yahweh, Deus dos espíritos de toda a carne, obrigado pela luz que nos dás, por tua palavra. Obrigado por te revelares como o único Elohim verdadeiro acima de todos os outros. Purifica nossa mente de doutrinas falsas. Guarda-nos da mentira e da sedução do mundo espiritual. Ensina-nos a discernir, a caminhar na verdade e a viver em comunhão real contigo, o único Deus vivo revelado em Jesus Cristo nosso Senhor. Que teu temor encha nossos corações e que teu Espírito nos mantenha fiéis até o fim. Amém. Amém. Espiritualidade na Sociedade é uma poderosa série de edificação apresentada pela Assembleia dos Povos em Missão, APM. Um movimento centrado em Cristo liderado por Oli. Edification, edification, edificação, edificação, edification, edification, edificação.